Você sabe onde e quando surgiu o acordo de leniência? No Brasil, ele está previsto em diferentes leis e o Congresso Nacional ainda discute novidades para regulamentar a medida. Veja na reportagem. A origem do acordo de leniência está no direito norte-americano. Ele teria surgido no fim do século XX, mais especificamente na década de 90. Passou por mudanças e hoje, os Estados Unidos contam com um programa de leniência corporativa. Nos Estados Unidos, desde há muito, que se pratica o chamado consenso no processo penal. Os acordos feitos não só sobre as penas, como hoje acontece no Brasil, mas sobre os próprios crimes. Lá o Ministério Público, ele é de fato o titular da ação penal e ele negocia com os réus, com os acusados. Essa situação que ocorre lá nos Estados Unidos inspirou o modelo brasileiro da delação premiada, que é feita no âmbito penal, e o acordo de leniência, que é feito no âmbito civil administrativo. No âmbito penal, as pessoas jurídicas elas não respondem criminalmente, mas no âmbito civil administrativo, as pessoas jurídicas elas realizam esses acordos de leniência. No Brasil, ele ganhou espaço em várias normas. Quer exemplos? O acordo de leniência está na Lei 8.884, de 94, conhecida como Lei de Defesa da Concorrência. Ela foi alterada em 2000 pela 10.149. Depois, o tema passou a constar na 12.529, de novembro de 2011. É ela que estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e trata de prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica. Consta também na 12.846, de agosto de 2013, a Lei Anticorrupção. Essa legislação responsabiliza a empresa que lesa a administração pública. A legislação é muito recente, ela tem menos de 20 anos. No Brasil, tanto a delação premiada quanto o acordo de leniência. É uma legislação recente que nós estamos construindo. Tramita no Congresso Nacional a medida provisória 784 de 2017. Em linhas gerais, ela busca fazer duas alterações com relação ao tema. Primeiro, aumentar os valores de multas. Segundo, autorizar o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários a fecharem acordo de leniência para investigar práticas lesivas ao sistema financeiro nacional. É necessário que se crie um instituto que gere confiança na sociedade e nos aplicadores, até para que os agentes econômicos busquem esse instituto. Hoje eles estão buscando muito mais por medo de cadeia, né? Por conta da delação premiada e medo de ir para a cadeia, por isso que estão negociando. Mas o objetivo, a médio prazo, é você construir um instituto que consiga resolver problemas e solucionar e ser uma ferramenta de investigação. Quando o assunto é acordo de leniência, o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, autarquia vinculada ao Ministério da Justiça, tem tido um papel relevante. Nesses quase 15 anos de aplicação do programa de leniência, as exigências para as empresas e para as pessoas físicas celebrarem um acordo de leniência não mudou muito na legislação. O que mudou, certamente, foram as exigências realizadas pela autoridade antitruste, de modo que hoje, para celebrar um acordo de leniência, as partes elas têm que entregar provas robustas, informações contundentes e detalhadas a respeito do cartel em que elas foram envolvidas. O órgão fechou o primeiro acordo de leniência em 2003. O primeiro acordo de leniência no Brasil foi celebrado, do ponto de vista concorrencial, em 2003, no Rio Grande do Sul, na investigação de um então cartel envolvendo os vigilantes. Esse foi apenas o pontapé. Até final de maio de 2017, foram celebrados 67 acordos de leniência pelo CAD. Esse número começou bastante diminuto nos primeiros anos da instituição, da novidade trazida pela MP lá em 2000, mas foi crescendo, a ponto de, em 2010, por exemplo, 8 acordos de leniência terem sido celebrados, em 2012, 10, 2016, 11 e 2017, 6. Até maio de 2012, portanto, até o início da vigência da nova Lei de Defesa da Concorrência, 60%, ou cerca de 60% dos cartéis que foram reportados por via de acordo de leniência eram chamados cartéis internacionais. Esse número diminui pós 2012 até os dias atuais,
e muda radicalmente para 80% de cartéis nacionais. Obviamente, isso é reflexo da Operação Lava Jato. O Conselho montou até um programa de leniência antitruste. Por meio do programa de leniência, as partes elas têm que, então, confessar a participação no ilícito, trazer informações e documentos que possam evidenciar uma conduta anticompetitiva que elas tenham participado. Para isso, elas têm que ser as primeiras a contatar o CAD, ou seja, não pode ser a segunda, a terceira ou a quarta empresa para celebrar um acordo de leniência, tem que ser a primeira. Caso o CAD não tenha conhecimento prévio daquela infração, ele pode, então, iniciar uma negociação do acordo de leniência. Está tudo no guia disponível no site do Conselho. O material passou por uma consulta pública em 2015. Desde o ano passado, qualquer pessoa pode acessá-lo para entender melhor. Nele há explicações sobre o que é o acordo, em quais infrações esse mecanismo pode ser aplicado, sanções previstas e muito mais. Por meio do programa de leniência, se utiliza a instabilidade inerente de um acordo colusivo, justamente para que a administração pública ela possa iniciar uma investigação e condenar aqueles que estão praticando uma infração à ordem econômica, gerando, portanto, benefícios à sociedade na forma de menores preços, melhor qualidade, inovações tecnológicas, que, consequentemente, são os benefícios aí da concorrência para um país. Antes, há todo um momento de negociação. Só depois a empresa percorre 3 fases, entre elas a apresentação de documentação e a formalização do pedido. Nessa negociação do acordo de leniência são analisadas as provas, as informações que estão trazidas, eventualmente podem ser ouvidas as pessoas físicas que estão colaborando também, e uma vez celebrado com a intervenção do Ministério Público, que sempre é interveniente nos acordos de leniência do CAD, esse acordo de leniência subsidia o início de uma investigação que vai então ser processada na Superintendência Geral e finalmente julgada pelo Tribunal do CAD. Uma parte do guia trata especificamente de uma possível participação do Ministério Público e da Justiça no acordo de leniência antitruste. O Ministério Público, então, participa, e essa é a nossa visão, ele tem que participar sempre, mas principalmente quando há um processo criminal em paralelo. Porque no processo criminal o Ministério Público é o titular. No processo civil de improbidade, o Ministério Público também é o titular, mas não exclusivo. De qualquer forma, o melhor entendimento para a leniência é um entendimento que seja amplo, que envolva todos os órgãos do Estado, ou pelo menos que dê à empresa que está tratando a leniência a garantia de que ela está tratando com o Estado como um todo.